Olá, boa noite, gente. Estamos aqui. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma Master Aula semanal. Lembrando que essa semana ainda estamos com vídeos gravados, porque eu estou fazendo mudança, mas semana que vem já voltamos a nos encontrar aqui ao vivo na nossa Master Aula. Hoje a nossa Master Aula de número 47. E o nosso tema de hoje é como colocar preço no seu trabalho. Lembrando que toda quarta-feira, às 20 horas da noite, a gente tem uma master aula aqui gratuita e ao vivo. Exceção dessas últimas semanas que eu estou fazendo mudança, mas já voltamos semana que vem ao vivo. Com temas sobre desenho, ilustração, lembrando que temas solicitados por vocês. Então, se você tem algum tema que você quer muito, escreve pra gente aqui nos comentários, me manda lá no direct do Instagram, responde na caixinha de pergunta, manda sinal de fumaça de algum jeito, a gente vai atender o seu pedido e vai colocar aqui na lista das nossas aulas aí que a gente tem toda quarta-feira à noite. Lembrando também, para quem está chegando aqui agora, que me chamo Gabi Green, eu sou designer visual, sou ilustradora e sou professora de ilustração há mais de 10 anos. Por isso que eu tô aqui conversando com vocês toda quarta-feira para ensinar, então, né, sobre esse universo da ilustração e do desenho. Nós temos conversado algumas semanas já, né? Eu acho que hoje deve ser a quarta semana que a gente está conversando sobre o universo, então, do mercado, de atuar profissionalmente com ilustração, de ilustração não ser um hobby, sim uma fonte de renda, um trabalho, como é o meu caso. Então, a gente pode e tem muitas oportunidades, então, para atuar com ilustração. Vou compartilhar aqui novamente com vocês o meu mapa mental, onde eu montei os vários conteúdos que a gente ia discutir sobre isso. Já conversamos, então, sobre que você precisa se organizar, uma área para você atuar, para você direcionar, onde que você pode atuar, para quem, né, se você pode ser contratado, CLT, você pode ser freelancer, como que você pode atuar. Falamos sobre a importância também do portfólio, né? Que você precisa do portfólio para mostrar que você consegue desenvolver um projeto naquela área que você decidiu para atuar. E a gente conversou na semana passada sobre prospecção, ou seja, como conseguir trabalhos, como conseguir projetos na ilustração para você ganhar din-din com isso, né? Como que você trabalha? A gente conversou aqui, né, na semana passada que você pode trabalhar de maneira passiva, esperando as pessoas acharem teu portfólio, ou você pode trabalhar ativamente para conseguir projetos, ou seja, mandando seu portfólio e falando, ó, tô aqui meu trabalho. Ou você também pode conseguir trabalhos em marketplaces. E hoje a gente ficou de conversar sobre precificação, ou seja, como colocar preço no seu trabalho. Ou seja, mandei e-mail para a pessoa ou fiz meu portfólio lá bonitinho, me escreveram. Falando, olha, gostei do jeito que você faz ilustração e eu gostaria de fazer um orçamento com você para que você faça uma capa de livro, uma peça, né, para uma embalagem, uma ilustração didática, enfim, né? Pode ser inúmeras os projetos que vão aparecer aí para você e principalmente dependendo da área que você escolheu trabalhar, né? Por exemplo, se for para fazer personagens, criação de personagens lá para games, então tudo vai depender da área que você escolheu, mas vão te pedir quanto é que você vai cobrar para fazer isso? E aí você fala, meu Deus, né? Você achou que teus problemas estavam resolvidos, mas eles só começaram, porque você não sabe menor o que eu faço. E não tem nada mais desesperador, né? Porque você imagina que seja uma coisa, aí você fica, mas será que é muito? Mas será que é pouco? Como será que eu vou dizer quanto que isso vai custar? E é isso que a gente vai conversar hoje aqui nessa master aula número 47, né, gente? Não posso esquecer, cadê? 47. O que você vai fazer então? Você vai ter que considerar vários fatores, tá, gente? Não é um fator só. Não é faz uma conta de quanto que você gasta aí para descobrir a sua hora de trabalho e aplica isso em tudo. Não funciona desse jeito, tá? Isso é bem assim hipotético, não tem como. Você vai ter que considerar vários fatores. Por exemplo, quem é o cliente que está te pedindo esse orçamento?
Quem é esse cliente? Esse cliente é a padaria aqui da esquina, que tá me pedindo para fazer um mascote para padaria? Ou é, sei lá, a Coca-Cola? Entendem que tem muita diferença da padaria aqui da esquina da minha casa para a Coca-Cola, concorda? Então você vai considerar no seu cliente qual é a localização. E aqui vou até complementar a localização, ó, nacional ou internacional. E aqui também você pode pensar, né, no nacional, ainda se é regional, tipo local. Então é a padariazinha aqui da esquina. Ou é uma empresa que vende pro sul todo. Ou é uma rede de padarias que tem essa padaria no Brasil inteiro, uma franquia de padarias. Então entende que muda muito esse cliente se ele é para divulgar o mascote, ou seja, a minha ilustração vai circular onde? Vai circular aqui no meu bairro só tem uma dessa padaria aqui, é bem local mesmo, vou colocar até aqui, né? Local, regional, acho que isso teria que estar aqui, né? Local, regional, ou é nacional, ou já é internacional. Entende que vai crescendo. Mas cuidado, tá? Sobre a localização. Muitas vezes é internacional, a gente consegue um cliente internacional. Hoje, com a questão do remoto, a gente consegue fazer isso. Mas também é uma empresa pequena. Por exemplo, é uma editora pequena que quer fazer um livro infantil. Então tem que tomar cuidado com essas questões e a gente já volta a falar sobre esses clientes internacionais. Com isso, já engato aqui no próximo ponto, que é o tamanho da empresa. Então, indiferente aqui, beleza, é internacional, mas é uma pequena empresa. Ou é nacional e é uma pequena empresa. Então, você também tem que saber o tamanho. É uma pequena padaria aqui de bairro ou é uma franquia de padarias enorme que gasta muito dinheiro, por exemplo, com publicidade, que é onde está inserido o mascote que eu vou desenvolver para essa padaria. Então, beleza, eu vou cobrar bem por esse mascote, porque ela tem muita verba destinada para isso, porque faz parte da identidade visual dela, publicidade. Então, é muito diferente do que eu fazer um mascote para uma padaria que só tem uma aqui na minha cidade, é só aqui, né? Então, bem pequena, ou uma empresa familiar, ou às vezes é, por exemplo, do livro, né? Que é uma coisa que eu trabalho, é um autor independente. Ele não tem editora nenhuma. Ele que escreveu o livro dele, ele que é um ilustrador. Então é uma pessoa que está te procurando. É diferente, você vai ter que cobrar diferente do que se você cobraria de uma grande editora. Então, a gente precisa entender isso. Então, tá vendo como não adianta fazer conta de quanto custa a tua hora? Quanto você vai gastar de luz, de internet, meu computador, meu tempo, quanto tempo eu levo? Não adianta. Porque talvez para aquela grande editora você está cobrando pouco, né? E talvez para aquele autor independente você está cobrando muito. Então a gente tem que considerar isso. Também é importante que a gente considere quanta responsabilidade você terá nesse projeto. Às vezes você está atuando lá. Por exemplo, vou fazer criação de personagens para um game, tá? E você é o único ilustrador responsável por fazer toda a criação de personagem. Ou você é um dos 15 ilustradores que estão fazendo criação de personagem nesse game. Então, entende que você tem uma responsabilidade dividida com os outros 15 ilustradores do que se você é o único responsável. Você tem que considerar isso também quando você coloca o preço para fazer aquele trabalho. Você tem muita responsabilidade, então você tem que ser remunerado por essa responsabilidade também. Então você tem que embutir isso no teu preço. Quanto mais responsabilidade você tem no projeto, mais vai subir o valor. Porque, né, tudo daquilo depende de você. Então é importante considerar essas questões a respeito do cliente. A respeito do projeto, é importante que você considere o alcance desse projeto que está desenvolvendo. Como eu disse, esse mascote vai ficar na padaria aqui da esquina. Ou esse mascote é para Coca-Cola.
né? Ou vai ser para uma franquia de padarias que estão pelo Brasil todo e que todo mundo no Brasil vai ver esse mascote. Qual é o alcance desse projeto? Você está fazendo um livro infantil que vão ser impressos 500 é muito para um livro infantil. Vão ser impressos 500, tá? Vou pensar 500 ou vai ser impresso 2.000 para distribuir, né? É uma grande editora. Então, você tem que considerar o alcance, tá? É importante também, quando você faz o seu preço, pensar que os dois lados têm que sair ganhando, não um lado só. Não só o cliente tem que sair muito feliz porque você cobrou muito barato, mas você vai chorar rios inteiros de lágrimas fazendo esse projeto. Ou você enfiou a faca e você era a única alternativa, ou talvez você cobrou bem e depois não entregou o combinado. Os dois lados é um relacionamento. Vou até escrever aqui. Relacionamento. Os dois lados, né? Você e o seu cliente precisam sair satisfeitos. Ele vai ficar muito feliz que aquele preço, né, aquele valor foi muito bem gasto, valeu a pena, você é profissional, você entregou tudo correto, correspondeu ao teu orçamento e você não vai ficar achando que você cobrou barato demais pelo tanto de trabalho que você está tendo. Normalmente é assim. Quando a gente está começando, a gente fica tão desesperado por conseguir um trabalho que aí você chuta, ai não, acho que eu vou levar 5 horas e aquilo leva 50. E aí você cobra um valor e depois você fica ali ralando, 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 chorando rios de ódio, lágrimas e raiva e arrependimentos. Então isso não pode acontecer, né? Então eu sei que no começo a gente tá louco para pegar trabalhos e às vezes, né, a gente enfia os pés pelas mãos. Tomar esse cuidado, tá? Compare. Como assim compare? Compare preços e valores que outros colegas cobram. Eu já falei isso numa das aulas anteriores, o quão é importante que a gente faça um networking entre ilustradores, que você considere os outros ilustradores como parcerias e não como concorrentes. Por que eu digo isso, né? Eu prefiro a colaboração do que a competição. Né? Então a gente, através da colaboração, a gente vai bem mais longe do que da competição. Então socialize com outros ilustradores, né? Participe de cursos, de grupos em que você possa trocar figurinha com essas pessoas, sabe? Conheça, saiba onde elas estão e troque figurinhas, converse. E muitas vezes, se você acompanha o ilustrador também lá nas redes sociais, converse com ele. Às vezes eu sei que a gente olha lá e fica meio assim, ah, nossa, eu não vou falar com essa pessoa, né? Ela nem vai me responder. Mas muitas vezes responde sim. Então vai lá e troca uma figurinha. Oi, tudo bem, fulano? Mas lembre sempre né, da educação, do respeito, de como é que você tá? Tudo bem? Gosto muito do seu trabalho, né? Tô entrando nessa área. E eu até tô conseguindo uns trabalhos de tal, gostaria de saber a sua opinião, né? Quanto que você cobra, como é que você precifica? Eu preciso fazer uma capa de livro, quanto que você acha? Isso é importantíssimo, a gente trocar essa figurinha, informações e muitas vezes até informações sobre aquele cliente. Várias vezes já me falaram, não faz com aquele cliente lá, porque ele não paga direito depois, fica te enrolando. Você vai guardando todas essas informações. Então é muito importante isso, essa socialização com outros ilustradores e trocar essa figurinha, né? Perguntar, não ter vergonha. Então, para que a gente possa ir evoluindo. E aí você vai aprendendo, você vai fazendo e sempre salve as informações. Tudo que você descobre, salve essas informações para depois você ter isso lá. Quanto mais ou menos que custa a capa para cliente pequeno, para cliente médio, para cliente grande. E também tem uma questão que é o quanto você se sente experiente ou não nessa área. Também coloque isso no teu preço. Eu tô começando agora, não peguei nunca nenhum cliente. Não quer dizer que você precisa fazer de graça, mas diminua um pouquinho esse valor e depois vai aumentando conforme você vai pegando mais prática. A gente também pode, na lata, na cara dura, descaradamente, perguntar para o cliente.
Olá, tudo bem? Você poderia fazer meu orçamento? Posso sim, Eu gostaria de saber, né, já para ter uma base, quais são os valores praticados pela editora para fazer capa de livro? Normalmente eles falam, ó, é claro que eles jogam um pouquinho abaixo, tá? Então, eles vão dizer assim, a gente normalmente fecha com os ilustradores por 800, 900 reais. Aí você já sabe que é 1.200, né? Ele tá jogando abaixo porque você perguntou. É claro que ele não vai dizer, eu faço por R$ 1, né? Mas também não vai dizer, pago 1.500. Ele vai estar um pouquinho abaixo. Mas para você ter aí uma base daquele cliente, quanto ele costuma mais ou menos fazer com os outros ilustradores, tá? E aí, se ele te responder, sempre coloque um pouco a mais. Não fique com medo e coloque a menos, porque ele já está dizendo a menos. Então, você coloca um pouquinho a mais, tá? Aí eu vou até pular aqui, ó, para esse último item do importante que tem relação, até vou puxar para cá, ó. Pergunte diretamente para o cliente. Vou colocar para cá que eu acho que tem tudo a ver com esse aqui. Quando você for fazer orçamento, então beleza, eu perguntei para o cliente, ele disse que mais ou menos pagam 800 a 900 reais por capa de livro, faz de conta, tá? Sempre coloque um pouco a mais do que você quer. Então, olha só, eu vou até fazer uma coisinha aqui embaixo, ó. Opa. Meu cliente disse que mais ou menos paga de 800 a 900 reais. Quando ele me disse isso, eu vou pensar assim, eu cobraria 1.000 então. Eu cobraria 1.000. O que você vai fazer? Você vai pegar esse 1.000 e sempre coloque um pouquinho a mais, porque quando você der o seu valor sempre, é regra deles, ele vai negociar. Ele vai tentar baixar um pouco, de 10 a 15%. Então já coloque, quando você mandar o seu preço, você quer 1.000, então você manda que é 1.100. Ele vai chorar, vai discutir o assunto e você vai dizer, então tá, tudo bem. Então o máximo que eu posso fazer é reduzir para 1.000, porque senão não vale a pena para eu fazer. E gente, se o cliente disser para você, não, mas eu queria pagar 500, não aceite. Não aceite, porque este aqui é o caso que eu disse que você vai passar a madrugada fazendo o trabalho chorando de ódio, porque não valeu a pena aquelas noites que você está trabalhando fazendo isso, não valeram a pena. Porque o que você vai ganhar, você gastou mais de fazendo muito trabalho. Então, assim, não aceite só porque você está querendo muito pegar trabalhos, tá? Então, tome cuidado com isso. Então, sempre jogue um 10%, porque eles sempre vão negociar o teu orçamento, aí você chega no valor que você queria antes, tá? Aí, existem algumas tabelas, mas cuidado. Essas tabelas são tabelas pré-estabelecidas por alguns órgãos, né, que têm associações, enfim, de ilustradores ou de designers, já vou mostrar para vocês, que tem alguns valores. Mas cuidado, porque isso aqui, tá? Isso aqui eu tenho que colocar, será que tem como colocar? Não. Vou colocar assim, pintadinho de amarelo, sabe? De cuidado, cuidado. Isso aqui é só para você ter uma base. É como lá eu falei para vocês a respeito de calcular tua hora de trabalho, né? Uma tabela não vai considerar tudo isso aqui que a gente conversou até agora. Ela não vai considerar tudo isso. Então, pode ser que esse preço está muito fora, ou para mais ou para menos, mas pelo menos é um norte para você dar uma observada. Por exemplo, tem a tabela da ADG, que é a Associação de Designer Gráficos, a ADGráfico também é a Associação de Designer Gráficos do Distrito Federal, tem a CIB, que é de ilustradores. Então, entre nesses lugares que eles têm, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, ó. ADGRAF. Elas têm tabelas de vários, né? Tabela, quer ver? Parece assim, ó. Tabela ADGRAF 2001-2022. É literalmente uma tabela de preços praticados mais ou menos, tá?
Então, ó, tá vendo? É um PDFzão, você vai dar uma observada. E aí, aqui, ó, tem vários, tá vendo? Branding, gestão de marcas, naming, criação de marcas, papelaria, blá, 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 blá. Ó lá, o último, ilustração, página 32. Aí você vai. 32, desculpa passar rápido assim, gente. Mas depois vocês olhem com calma, tá? 32, eu vou aumentar até aqui pra gente ver o que tá escrito. Deixa eu ver aqui, ó. Então, vamos ver. Livro. Tá aqui, ó. Livro infantil, livro didático. Então, tá aqui, ó. Livro. R$3.000. Uma capa. A página simples é R$800. Página simples é quando é uma página, tá? Quando a gente tem um livro que tem ilustração. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Já falei, eu acho que isso pra vocês, né? Numa das aulas. Quando é assim, ó, é página dupla. Tem ilustração nas duas páginas, tá? É página dupla. Quando a ilustração tá numa página só, deixa eu ver se eu acho um aqui com página. A maioria dos livros bem infantis que eu trabalho são tudo página dupla. Aqui, achei. Calma lá. Tem paciência. Ó, página dupla. Ou seja, nas duas, quando você abre, ela tá nas duas. Assim, ó. Deixa eu sair aqui desse modo. Assim, não sei se dá pra ver, ó. É página simples, ó. Aqui tem ilustração em toda essa página e aqui é só texto, ó. Tá vendo? Não tem ilustração. Essa aqui é a página simples. Aí ele tem uma informação também, ó. Quando é vinheta. Deixa eu ver se eu acho uma pra mostrar pra vocês. Vinheta é quando é um pedaço, um pedacinho da página. É uma ilustraçãozinha que tá num pedacinho só. Vai ser difícil de eu achar agora aqui. Mas vinheta é quando é um pedacinho. Tem um pedaço, tem muito texto na página e um pedaço pequeno, uma ilustração assim, pequenininha, tá? Então, aqui, ó, vinheta 250, um infográfico 1.500, e aí aqui tem várias coisas, ó. Ilustração de cartilhas e manuais, ilustração de revista, ó, R$5.000 a capa. Cartão postal, 3.100. Ó, personagem e mascote. Tá vendo que eles já fazem essa diferenciação, ó? Personagem mascote para microempresa, 1.900. Personagem mascote pequena empresa, média empresa, grande empresa. Sticker, 1.500. Então, tá vendo? Já tem aqui essa diferenciação. Ilustração publicitária, 2.500. Mentira, porque normalmente a ilustração publicitária é que melhor paga, né? Então, esse valor tá bem abaixo. E aí, você vai consultar. Então, tem essa aqui da Degraf, tem aquela ali da CIB, tá? Quer ver se digitar aqui? CIB. Vamos colocar a ilustração aqui, pelo jeito tem várias CIBs. Tabela de ilustração CIB, ó. Eu só tem que ver daí de quando que é, né? Cadê a data disso aqui? Tá vendo? Tem aqui várias tabelas. Você pode entrar lá no site deles também. Eles têm com todas essas informações, então, tá? Agora, cadê aqui que a gente tava conversando? Aí, tá? Então, consulta essas tabelas, pelo menos pra você pensar assim, meu Deus, eu tava cobrando R$100 pra fazer a capa de um livro. Meu Deus do céu. Aí você percebe que, meu Deus, não. É outro valor, não é esse valor, não. Ah, beleza, lá tá escrito que é 3.000, mas eu tô fazendo para uma editora menor, para aqui, regional, poucos livros, ou para um autor independente, você vai considerar isso tudo. Ah, eu também é o primeiro livro que eu tô pegando, você vai considerar tudo isso e vai chegar no seu valor. Aí tente montar aos poucos, conversando com os outros, vendo essas tabelas, mais ou menos, né, os seus valores, né? E conforme você vai evoluindo, você aumenta esses valores, tá? Aí, pra gente fechar essa nossa conversa de hoje, eu coloquei aqui como importante, né, para você
não deixar de lembrar, não cobre pouco por medo de não pegar o trabalho. Primeiro que você diminui a questão, né, você acaba prejudicando o próprio mercado de ilustração. Tipo, poxa, né, mas por que aquela ilustradora me cobra 3.000 e essa aqui me cobra R$ 100, né? Então, acaba prejudicando a classe, acaba prejudicando os outros ilustradores. Segundo, que daí não vale a pena. A gente fica com muita raiva depois, a gente fica fazendo aquilo assim, por que eu fiz isso, tá? Então, é claro que às vezes a gente precisa, tá? Não tô considerando essas questões todas da vida, mas pense a respeito disso. Tente, pelo menos, tente propor um pouco a mais, depois vai negociando. Tenha segurança ao passar o seu valor. Então, passe o seu valor, né, sem já começar oferecendo desconto, tal. Coloque seu valor, espere o cliente chorar, o cliente pedir, né, ele negociar. Senão, se você já começa cabisbaixo, eu cobro tanto, mas se você quiser eu te dou um desconto de tanto, né? Você mesmo já passa que você não tem autoridade, você não tem experiência, você não está seguro. Imagine como ele vai ficar seguro de contratar você para fazer aquele projeto importante para ele. Lembrando que a gente conversou aqui, né? Todo mundo é um relacionamento, todo mundo tem que sair feliz, você tem que fazer bem o teu trabalho, independente do preço. Se você aceitou, a culpa não é dele. Você fez um preço baixo, você aceitou, você vai entregar um bom trabalho. Então, por isso que, cuidado, né? Senão a gente fica com muita, nossa, chorando. Meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida, né? Então, você pode sim cobrar, mesmo que você esteja precisando, você pode cobrar sim, justamente pelo seu trabalho. Se você tiver alguma dúvida, apareceu algum trabalho, você não faz, né? Meu Deus do céu, ainda não consigo. Escreva, né? Me mande, me pergunte, que eu vou socializar com você e te ajudar nessa saga aí de montar o preço. Tamo junto, que é uma parte difícil mesmo, a gente fica insegura, né? Com medo, mas vai dar tudo certo, né? E aí é bem legal, eu gosto sempre de deixar que é importante a gente fazer um orçamento formal. Não mande no corpo do e-mail, não mande pelo WhatsApp, não responda na mensagem do direct, né? Faça um PDF, um material bonitinho, organizadinho, com todas as informações bem oficial. Procure modelos de orçamento, faça bem bonitinho, tá? E depois não esqueça que se vocês chegaram num preço, né? Você foi lá, você disse que é 1.100, ele disse não, tal, será que tem? Você disse R$ 1.000, beleza, vamos começar o trabalho? Vamos. Primeira coisa, você faz o contrato, tá? Então não é que você começa a fazer e depois vamos ver o que dá. Não, porque o tanto de gente que leva calote não tá escrito por aí. Faça contrato, se não for, quando é empresa, eles só conseguem pagar pra gente quando a gente gera nota fiscal no final do projeto. Então você entrega o projeto, entrega a nota fiscal e eles fazem o pagamento. Mas se for uma pessoa física, se não for jurídica, 50% no contrato e 50% depois de finalizado. Senão você pode e muitas vezes vai ter dor de cabeça, tá? Quando é empresa, ele só consegue te pagar quando você emite a nota fiscal, tá? E a gente conversou um pouquinho sobre isso aqui, né? Sobre para quem trabalhar, como você se freela, né? E você ter MEI. Lembra? A gente conversou sobre isso aqui também, ainda tá disponível lá a aula. Eita, meu Deus, mudei de lugar. Você pode dar uma olhadinha lá, ainda nessa aula sobre como que você vai fazer isso, tá? Então, tenha segurança. Faça o teu valor e passe. Eu sei que é muito difícil e eu sou uma pessoa que vou te dizer que eu estou constantemente estudando sobre vendas porque eu tenho muita dificuldade. Parece que eu tô matando alguém quando eu ofereço alguma coisa para vender. Então, eu tenho estudado muito sobre venda e compreender que eu não estou fazendo nada de errado, porque eu sinto como se eu estivesse fazendo uma coisa errada, né? Eu estou oferecendo o meu trabalho, a pessoa vai querer contratar ou não, né? Então, a gente vai treinando, assim como a ilustração, a gente também vai treinando isso. Então, é importante que a gente também estude essas outras técnicas, sabe? Não só a ilustração, estude vendas, estude marketing, estude essas questões para ajudar você, então, a
né, ser um pouco mais seguro e segura aqui nessa parte, tá? E se precisar de qualquer coisa, como eu disse, eu vou disponibilizar, vou deixar lá no grupo, isso aqui lá no grupo da Master Aula, nos grupos de WhatsApp, na descrição lá, tem o Drive, né, e tal, vou deixar lá. Mas, né, que daí você pode acessar aqui novamente todas essas anotações. Mas se você chegar nesse momento aí e tiver com dúvidas, fique à vontade, pode me escrever e no que eu puder te ajudar, vou te ajudar, vou te indicar quem possa te ajudar. Como eu disse, a gente tem que ir criando essa rede para a gente ir conversando com outros ilustradores, né, para que a gente possa se ajudar. Então, qualquer coisa pode me escrever e nos vemos daí oficialmente ao vivo mesmo na semana que vem, na nossa Master Aula número 48, que a gente vai falar sobre estilo na ilustração infantil. Então, beleza, você já decidiu tudo isso, mas você não sabe ainda para que lado que você vai direito. Quais são os estilos, como a gente pode aperfeiçoar e tentar ir direcionando o nosso jeitinho de fazer para aquele determinado estilo, né? Ou ir desenvolvendo um jeitinho só nosso, que possa ser reconhecido, que você possa colocar no seu portfólio, né? E que tenha a carinha daquela área que você quer atuar. Então, te vejo na semana que vem para falar sobre ilustração infantil, tá bom? Um beijo e até a próxima!